Você já ouviu alguém dizendo a frase, aquela dor foi tão grande que doeu até em mim? Bom, isso é verdade e existe uma explicação da neurociência para isso. No nosso cérebro existe uma região que a gente chama de área somestésica. A área somestésica ela está localizada na porção anterior dos lobos parietais. Então, os lobos parietais, vocês sabem, são esses lobos localizados mais na lateralidade do cérebro. Na porção mais anterior do lobo parietal, direito e esquerdo, existe uma área que nós chamamos de área somestésica ou giro pós-central. Essa área somestésica ela está relacionada à interpretação de sensações, de diversos tipos de sensações, incluindo o toque. Então, quando você toca no corpo de alguém, essa percepção desse toque, ela é interpretada pela área somestésica do lobo parietal. Perceba que o lobo parietal ele tem que fazer uma série de distinções, né? Então, se o toque, por exemplo, ele é um toque superficial e lento, o teu cérebro, o teu lobo parietal vai interpretar isso como um carinho, talvez. Se esse toque ele é um pouco mais profundo, um pouco mais pesado, teu lobo parietal vai interpretar isso como um apertão. E se esse toque ele é um toque muito profundo, doloroso, o teu lobo parietal vai fazer você retirar o membro, porque ele vai identificar aquilo como dor. Mas essas interpretações, muito superficiais, esses três exemplos que eu dei, mas todas as outras interpretações táteis, elas estão localizadas de forma direta ou indireta ao lobo parietal. O que alguns estudos mostraram, e isso é muito interessante, mostraram que nas áreas somestésicas do lobo parietal também existem neurônios espelho. Neurônios espelho são neurônios que trabalham com simulação de eventos que são percebidos, mas eles não são próprios. O que significa isso? Nosso cérebro trabalha como um simulador. Então, você não precisa realmente executar um movimento ou ter uma sensação tátil para que o seu cérebro interprete aquele movimento e aquela sensação tátil. O que esses estudos mostraram? Esses estudos foram feitos com exames de ressonância nuclear magnética funcional. O que é esse exame? É um exame de ressonância, mas que ele mostra qual área do cérebro está sendo utilizada quando você realiza determinada ação. Então, por exemplo, você pode colocar um sujeito dentro de um equipamento de ressonância nuclear magnética funcional e aí você diz para ele assim, levante a mão direita, e aí ele faz assim. Quando ele faz assim, o exame de ressonância mostra exatamente qual ponto do cérebro esse indivíduo utilizou para fazer esse movimento. Então, neste caso, ele estaria utilizando um pedaço aqui do córtex motor do lado contralateral. Você fala para ele assim, coloca a língua para fora. No que ele coloca a língua para fora, o exame de ressonância mostra qual área do cérebro especificamente ele utilizou para colocar a língua para fora e assim por diante. Qualquer comportamento que você peça para o indivíduo realizar, e não precisa ser um comportamento motor, pode ser um pensamento. Você diz para ele assim, pense na sua mãe, e daí então o exame vai mostrar qual área do cérebro ele utilizou para pensar na mãe. Se aquilo evocou uma experiência positiva, vai ser uma área, se evocou uma experiência negativa, vai ser outra área. Mas enfim, os estudos de ressonância nuclear magnética funcional, eles mostram isso, qual área do cérebro você utilizou para realizar determinado comportamento, determinada ação. Então, o que esse estudo que identificou neurônios motores nas áreas somestésicas mostrou? Mostrou que você então colocava o indivíduo dentro do aparelho de ressonância nuclear magnética funcional e aí você tocava no corpo dele. Por exemplo, você tocava na mão esquerda dele. Imediatamente, o exame de ressonância nuclear magnética funcional mostrava que determinado pedaço da área somestésica do lobo parietal era ativada. Ou seja, naquele momento em que você estava tocando na mão do indivíduo, ele estava utilizando aquele pedacinho da área somestésica para interpretar aquele toque. Mas o que esses estudos também mostraram? Que não era necessário que você tocasse no indivíduo. Se você mostrasse para ele um vídeo de uma outra pessoa sendo tocada na mão esquerda, por exemplo, áreas muito próximas daquela primeira área que havia sido ativada eram ativadas também. Ou seja, a gente já sabia, desde final da década de 80, começo da década de 90, que o nosso cérebro trabalhava com neurônios espelho para áreas motoras. Então, quando você observava uma movimentação, o seu cérebro criava aquela movimentação, simulava aquela movimentação no seu próprio cérebro. Agora nós sabemos também que o nosso cérebro ele simula sensações.
É por isso que às vezes se o indivíduo diz assim, nossa, aquela dor pareceu tão intensa que eu senti em mim aquela dor. É muito provável que isso seja verdade, claro que com um grau de intensidade diferente, mas como o nosso cérebro é capaz de simular sensações, é possível que quando você vê, por exemplo, um acidente grave, alguém que se machucou, que você tenha uma percepção sensorial a respeito daquilo. Um abraço.